Hello, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos entrando aqui. Bora lá fazer nosso ano, um ano diferente, gente. Quem tá animado? Bora lá, bora lá. Vamos lá, gente. Então tá bom. Bom, bora lá, estou muito animada. Obrigada pela presença. Espero que o assunto mude a de vida de vocês, assim como mudou a minha. Hoje a gente vai falar do plano certo para realizar suas metas em 2026, atuando em times comerciais do digital. Eu tenho um roteirinho aqui, tá, do meu lado, então se por acaso eu olhar para os lados aqui na tela, vocês não estranhem. É isso mesmo, é porque eu tô acompanhando o roteiro, eu não quero deixar de falar nada para vocês, tá? Vai ser bem legal. Primeiro, eu espero que vocês estejam concentrados, tirem todo mundo da sala, fiquem separadinhos ali numa parte importante para vocês, porque eu tenho certeza que o que a gente vai conversar aqui pode mudar os seus resultados. Eu espero que mude, assim como vem mudando os meus consistentemente nos últimos anos. E, enfim, bora lá, sem mais delongas. Então, sejam muito bem-vindos. Sei que tem gente de Portugal também. Muito bem-vindos. Gente, não quero tomar muito do sábado de vocês, até porque eu também preciso passar tempo com a minha filha, não é mesmo? Com meu marido, afinal de contas, a gente trabalha para isso, para tempo de qualidade. Mas o que eu quero apresentar aqui para vocês pode ser uma chance de migrar, assim, para uma profissão em ascensão na internet. É algo que não é o tal do afiliado, o tal do jogo, né? Assim, não é nada do tipo, é uma profissão, isso é bem importante que vocês entendam já desde o começo, porque foi uma profissão que eu aprendi quando eu estava lá na época do Caio Carneiro, vou falar um pouquinho disso, e que me fez justamente ser bem remunerada e poder ter outras coisas, liberdade geográfica, rumo à liberdade financeira, ainda não tenho, mas liberdade geográfica principalmente, né? Acho que a maioria de vocês sabe, hoje eu moro aqui em Portugal. Então, é algo que te permite ser muito bem remunerado e realizar suas metas de 2026, principalmente. Eu quero mostrar para vocês como é que a gente vai fazer a partir disso, tá? O que, que é melhor de tudo isso? É uma profissão que não precisa de faculdade, não precisa de experiência. Tudo que você precisa é prestar atenção no que eu vou te passar aqui e caminhar junto comigo, tá? Antes, deixa eu até dizer para vocês o que, que vai acontecer aqui exatamente, tá? Não é uma aula de motivacional, não é para isso que eu tô aqui, aliás, eu nem levo muito jeito para isso. Não um monte de promessa bonita, né? Assim, só porque eu prometi para vocês que a gente ia realizar planos em 2026 e eu vou florear tudo aqui, não é isso. A gente vai sair com um plano prático, tá? E não é um conteúdo para você sair só animada, assim, só motivada com o digital e continuar travada, que eu sei que várias de vocês fazem, né? Um dos feedbacks que eu mais recebo no Instagram ali é: Laís, comprei tal coisa. Laís, olha o curso dessa menina, ela tá prometendo tal coisa. Você acha que é certo? Gente, não sei se é certo, não sei se dá resultado, assim. O que eu sei é que várias pessoas tentam métodos que geralmente não funcionam. E o método que eu conheço, que é geralmente o que eu tô dizendo para vocês sobre ser uma profissão, é o que eu sei que funciona, né? Então, e nem me cabe ficar julgando o trabalho da outra pessoa. O que eu tenho de experiência é unicamente o que eu vou falar aqui, a minha experiência. Então, eu quero muito que vocês olhem isso como algo que pode destravar, tá? E quando eu trago destravar, é uma coisa que eu tenho dito bastante também nas redes sociais nos últimos dias. A gente cresce achando que o modelo tradicional, o modelo CLT, o modelo fixo, né, o do salário fixo, é o modelo que dá mais dinheiro para a gente, ou o modelo que a gente está acostumado a ouvir falar. E eu acho que é aqui a grande diferença entre o que a gente faz, entre atuar num time digital, num time comercial do digital, e trabalhar com um afiliado, com uma prospecção ativa, alguma coisa do tipo. Porque aqui a gente consegue ter justamente um pouco dessa liberdade junto com o fixo mais comissão, né? Então, e aí acho que esse é o gatilho que faz com que as coisas se tornem realmente mais fáceis. Eu tenho várias alunas que estão conseguindo fazer transição de carreira por conta desse método, por conta dessa profissão. Porque ela te deixa um pezinho mais perto, digamos que ela é... Aqui está o risco completo e aqui está o seguro completo, ela é o meio, né? Ela é uma forma de trabalhar no digital, vai te dar mais liberdade, vai te dar mais tempo com quem você gosta, não vai passar o dia ali no escritório vendo o dia passar, mas também consegue te dar um fixo mais comissão, então você fica um pouquinho lá, um pouquinho cá, e se você quiser juntar com outras coisas, fazer afiliado, fazer outras formas de
de investimento, aí você fica à vontade, né? São complementos da renda, mas ele é justamente essa tábua do meio, sabe? Assim, você tá querendo passar o pé para o outro barco, então você tem uma tabuinha aqui para te ajudar a fazer esse passo, tá? Então, resumidamente, né? Hoje eu quero mostrar para vocês como funcionam os times comerciais aqui no digital, como vocês podem encontrar essa função que faz mais sentido para vocês dentro aqui do digital. Justamente porque dentro do time comercial a gente tem 4 subtipos. E eu quero explicar todas elas para vocês, para justamente vocês entenderem onde é que vocês se encaixam e como é que você pode realizar suas metas através delas. Existem vários tipos de times comerciais, assim como existem vários tipos diferentes desses 4 que eu falei, cada um, obviamente, com uma remuneração diferente, alguns mais iniciantes, outros mais avançados, mas eu posso trazer clareza em números para vocês, de que eu tenho alunas fazendo 2, 5, 7, 10 mil reais com isso, trabalhando de casa. Eu mesma, né, assim, não gosto muito de falar números, porque eu sei que as pessoas não se sentem confortáveis com isso, e é uma coisa que, uma crença que eu também preciso melhorar em mim, mas eu comecei a minha empresa tem mais ou menos 1 ano e meio, devo ter começado em agosto de 2023, acho que é mais ou menos isso que eu estava pensando hoje de manhã, agosto de 2023, e nesse ano agora passado, de 2025, a minha empresa já fez mais de R$500 mil no ano todo, óbvio, né? Então, assim, é algo que é muito rápido, é muito escalável, né? Então, eu trabalhei na B3, trabalhei na Votorantim, trabalhei em empresas grandes, tradicionais, e nunca que eu conseguiria fazer o que eu fiz mensalmente nessas empresas em 2 anos. Assim, impossível, né? Eu provavelmente faria se eu virasse uma diretora, mas aí eu tô falando de 15, 20, 30 anos de carreira. Vocês que estão no mercado digital, no mercado tradicional, sabem muito bem como é que isso funciona. Né? Então, é algo, além de tudo, muito rápido. E eu acho que é o fato de ser muito rápido que faz com que as pessoas se assustem, justamente, né? Fica parecendo tudo muito estranho. Aquela história do santo de casa não faz milagre, né? Que parece tudo muito... Não é essa frase. Enfim, gente, vocês entenderam. Aquela coisa de parecer muito rápida, né? Assim, de que você avança muito rápido. Gente, esqueci o ditado completamente. De que você avança muito rápido e aí fica parecendo muito esquisito. Depois eu lembro o ditado e eu volto aqui, mas vocês entenderam. E é o que você pode fazer de casa, que você pode fazer ali com o seu computador. Eu não recomendo muito você ter só um celular para trabalhar. É possível, mas não é mais recomendado. Recomendado pelo menos você ter um computador mais simples. Mas que é algo que você pode fazer para a sua vida ali como profissão, começar de repente como renda extra, depois ir para uma parte de profissão, mas é algo muito democrático, tá? Tem gente que estuda anos, assim, anos para cargos públicos, para ganhar isso, né? Assim, 2, 5, 7 mil reais e muito provavelmente nem ganha. Provavelmente alguns de vocês que estejam aqui, ou pessoas que vocês conhecem, então a vida toda estudando, ou fazendo várias profissões que se dedicaram durante 4, 5, 6, 10 anos e não conseguem fazer esse valor ainda, né? Então, é realmente algo muito legal, que tem muito retorno financeiro, tem muita demanda, por incrível que pareça, e está crescendo cada vez mais. E aí, trabalhando anos, gente, no digital, eu queria até trazer alguns exemplos para vocês, acho que, para quem não me conhece, deixa eu voltar lá no começo. Eu sou a Laís, tenho 37 anos, vim do mercado tradicional, nunca achei que eu fosse trabalhar com vendas, eu era uma pessoa que dizia o tempo todo que eu ia trabalhar para os outros, que não tinha problema nenhum em ser CLT, porque meu pai especificamente, né, tinha tido uma história ali de vários comércios, de empresas que abria, fechava e tal, então eu tinha aquela coisa em mim de que eu não queria passar pela mesma sensação do alto e baixo financeiro, talvez vocês se identifiquem aqui. Então, durante muito tempo, eu falei assim, enchi a boca para dizer que eu ia ser a pessoa do CLT. Até chegar ali mais ou menos na faixa dos 25, 27 anos, aquilo começar a me incomodar. Então, principalmente, eu percebi que eu não era responsável pelos meus resultados, que sempre tinha que ter alguém assinando quanto eu ia ganhar, que eu fazia, virava noites, não recebia R$1 a mais por isso. No final das contas, o meu feedback era sempre excelente e ninguém nunca me promovia. Talvez vocês também se identifiquem com alguma coisa do tipo. Então, assim, eu acho que é algo... Só um minuto, gente. É algo realmente muito, muito ruim, né? Quando você não tem retorno do seu resultado, quando sabe que você não coordena, você não manda no seu resultado. O que manda no seu resultado é alguém ir lá e te dar um ok, você vai receber um aumento, tá bom, vai, sabe, uma coisa assim.
Então, eu fui aos poucos quebrando um pouco dessa crença e principalmente me arriscando, que acho que é a grande palavra que a gente tem aqui para dizer, sabe? Eu tive muito essa coragem de falar, ok, onde eu estou não tá bom, quais são as opções que eu tenho? E aí, na época, eu fui apresentada às vendas diretas, né, que são maravilhosas, assim, uma escola de negócios, por uma amiga minha da escola, que eu percebi que tinha tido grandes resultados e era uma amiga da escola. Assim, ela não tinha nada de diferente de mim, mas ela tinha investido naquilo, tinha dado certo. E aí, na minha cabeça foi, se alguém sabe fazer, eu posso fazer igual. É só ela me ensinar, ela tá me dizendo que ela vai me ensinar, então eu vou fazer igual. E aí eu comecei nas vendas diretas, na época era uma empresa que vendia produtos de saúde, deu super certo, eu saí da bolsa de valores na época, porque eu consegui equilibrar ali o valor, saí para ficar só nas vendas e me descobri nessa carreira, assim, hoje eu me vejo uma pessoa muito comercial. É engraçado que eu até tenho várias amigas que hoje dizem, você sempre foi comercial, você só não sabia. Pode ser, gente, mas eu acho que não, porque eu era bem avessa a vendas. Eu era bem a pessoa que achava que venda não era para mim, que venda era coisa de gente chata, que gente que não tinha dado certo, sabe? Essas crenças todas. Eu tinha todas, gente, todas elas. E, enfim, e me arrisquei e avancei. Depois da empresa ali de venda direta, eu fui trabalhar no time do Caio Carneiro, porque depois eu descobri que essa minha amiga era a esposa do Caio Carneiro, eu nem sabia quem era o Caio na época. Descobri por ela. Fui trabalhar no time deles, eles me convidaram para trabalhar lá. Hoje o Caio é gigante no digital, né? É o pessoal da Trinca, vocês devem saber, o Caio, Flávio, Joel. Fui destaque de vendas lá durante praticamente um ano consecutivo, virei líder comercial. Até antes de preparar essa aula, eu estava fazendo umas contas. Eu posso dizer para vocês que eu fiz mais ou menos 6 milhões em vendas para eles, de venda de curso. Isso me deu mais ou menos 100 mil reais em comissão. Tá? Então, assim, são números muito expressivos que, de novo, é o que eu quero trazer. Os números digital, eles são números muito grandes. Isso faz com que a gente realmente fique impressionado, né? E comece a achar realmente que é uma coisa até não normal, que tem alguma coisa esquisita por trás, e é por isso, inclusive, que eu não gosto de trazer muitos números, tá? Mas eu tô trazendo só para vocês terem tamanho ali da dimensão. Eu posso dizer que eu aprendi muita coisa, mas uma delas foi primordial, assim. Se você não tiver um mercado estruturado, você pode ter a maior das vontades de crescer, mas o negócio sempre vai ficar ali presinho, né? Aquelas suas metas, elas viram ansiedade, ao invés de elas virarem oportunidade. Então, por mais que você esteja no seu trabalho, você tem um nível ali para crescer, você se vê, eu posso ser líder, eu posso virar uma gerente, ok, mas em quanto tempo? Quanto que essa pessoa que está ali em cima, ela parece disposta a investir em você? Porque eu percebia muito isso no corporativo, né? Você precisa ter meio que um líder que te chancele ali. Tipo, não, eu comprei a briga da Laís e ela vai subir junto comigo. Eu tenho amigas que têm carreiras incríveis, astronômicas no corporativo, mas todas elas falam assim, eu tive um gestor que apostou em mim, eu tive uma pessoa que olhou para mim e falou, vamos embora que eu vou com você e você vai crescer junto. E hoje é diretora de multinacional, gerente de multinacional, assim, pessoas que realmente têm coisas grandiosas. Mas eu, feliz ou infelizmente, hoje eu acho inclusive que é felizmente, nunca tive essa pessoa que comprou a minha briga e foi junto comigo, assim, do tipo, não, vamos embora que a gente vai fazer isso aqui crescer juntas. Até tive, mas depois no final das contas não deu certo no meio do caminho. Isso é assunto para outro dia. Inclusive porque, vou abrir um parênteses, já comecei a falar, né? Eu vi muitas coisas no corporativo que não tinham a ver com os meus valores, e talvez vocês saibam disso também, né? Vocês percebam coisas do tipo onde vocês estão. A pessoa não é a pessoa que trabalha mais, é a pessoa que ganha mais. Sempre tem uma politicagem ali, então é a pessoa geralmente que dá uma puxada de saco ali, que é promovida, a pessoa que é mais política, e eu nunca fui essa pessoa. Eu sempre fui a pessoa do trabalho, do resultado, sabe? É meu isso. Então, até a pessoa que em algum momento comprou a minha briga, depois puxaram o tapete dela. Então, você vê que, assim, nunca é só sobre trabalho. Isso é uma coisa que me incomodava profundamente. Mas, enfim, deixa eu parar de falar de mim. Hoje eu moro em Portugal, graças às vendas, né? Eu tenho essa liberdade geográfica, eu posso morar em qualquer lugar do mundo. Se amanhã eu quiser voltar para o Brasil, eu volto para o Brasil e tá tudo certo. Inclusive, ano passado eu fiquei 3 meses no Brasil de férias e nada aconteceu, a vida aconteceu normal, né? Isso é realmente muito bom. Tá? Então é isso, assim. O que eu quero trazer para vocês hoje é muito como é que a gente consegue realizar metas a partir de um próximo passo, tá? Não tô aqui para enganar ninguém, não tô aqui para te dizer que você vai super conseguir alcançar as suas metas fazendo exatamente as mesmas coisas que você fez no ano passado e simplesmente no passo de mágica as coisas vão melhorar. Não é isso, tá? Eu tô dizendo sobre a gente dar um passo diferente
para que realmente as coisas aconteçam de uma forma diferente, tá? E aí aquele planejamento que você fez no começo do ano, ele não vire frustração no final do ano. Tenho certeza que de todo mundo que fez planejamento aqui em 2025, vários conseguiram resolver e realizar coisas até o final do ano, mas vários também não, né? E por que não? Porque você não se coloca em ação. A gente vai falar bastante sobre isso aqui, tá? E aí, gente, o nome desse webinar é o plano certo para realizar suas metas em 2026, certo? Tá todo mundo de acordo, ninguém foi enganado aqui. Mas ele tem um complemento muito importante, que é atuando em times comerciais do digital. Então, quando eu digo sobre ação, eu também quero dizer sobre isso. Eu quero que vocês fiquem até o final, porque eu quero mostrar para vocês como é que algumas pessoas estão dando um primeiro passo, mesmo que iniciante, mesmo que nunca tenham feito nada do tipo, e foram para a prática, se posicionaram e estão hoje muito bem profissionalmente dentro desse mercado, tá? Uma coisa que eu quero deixar bem importante, obviamente no final daqui eu vou mostrar para vocês como é que as coisas funcionam, até porque é uma coisa que me pedem com alguma frequência, né? Como é que seu trabalho é e tudo mais. Mas você não é obrigada a nada, né? Assim, eu não estou aqui para te empurrar. Eu sempre digo que vendedor que empurra é vendedor que não sabe vender. E aí, quem já teve alguma relação comercial comigo ali no WhatsApp, alguma coisa, sabe que eu sou a pessoa que não empurra. Não empurra. Eu até teve uma pessoa que entrou na formação esses dias, começou a já pegar os primeiros projetos, fez uma transição de carreira, uma coisa super rápida. E ela falou assim para mim: ela é a esposa de um amigo meu de colégio. E ela falou assim, lá, se eu tivesse te ouvido na época das marmitinhas, porque ela, há muito tempo atrás, eu já dei uns toques para ela não quis fazer nada, eu obviamente não fiquei insistindo, porque é sobre o livre-arbítrio de cada pessoa. E aí ela falou para mim, lá, vou fazer um vídeo, quero te agradecer, tô muito feliz, a gente vai até mudar de cidade, eu tô fazendo uma transição de carreira, não aguentava mais o meu trabalho e tudo mais, se eu tivesse te ouvido naquela época. Então, eu não sou essa pessoa que empurra, tá? Você pode ficar super tranquilo, você tá aqui para entender, se fizer sentido para você, maravilha, a gente vai caminhar juntos. Se não fizer sentido, tá tudo bem também, tá? Continuamos amigos. Vamos lá, gente. Eu preparei um material aqui que eu quero mostrar para vocês. E a gente vai falar sobre agenda, sobre meta, mas antes de tudo, eu quero ser bastante honesta, assim. Não é o plano que vocês fazem, não são aqueles sonhos que falham, até porque não tem como sonho falhar, né? Sonho é sonho. É que a versão da pessoa que está executando sem estrutura, tá? Então, o que eu quero dizer? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, que a gente vai falar de algumas coisas, principalmente sobre planejamento. Gente, eu sei que planejamento não é um assunto gostoso, tá? Eu também não gosto de planejar, não. Eu planejo porque eu sei que é importante, mas você vai falar, nossa, adoro planejar o meu ano. Não adoro, não. Faço o que tem que fazer e adultos fazem o que tem que fazer. A gente sabe disso, né? Depois eu vou compartilhar esse material com vocês lá no grupo, tá? Mas só para vocês saberem. Ó, então, por que a gente está aqui? Ó, nossa aula, hein? O plano certo para realizar suas metas 2026, atuando em times comerciais no digital. Esqueci dessa parte. Pode ser fora também, tá, gente? Mas aqui, a minha expertise é no digital. E, honestamente, é onde eu acho que é muito melhor. Deixa eu tomar uma aguinha. Então, bora lá. Gente, por que a gente está aqui? O que eu vejo sempre, assim, recebo muita gente me falando ali no direct e tudo, né? E eu vejo pessoas da minha equipe, minhas alunas. 90% das pessoas não cumprem o próprio planejamento, não por falta de meta, mas por falta de estrutura, né? Que é isso que eu acabei de dizer para vocês. Então, assim, como é que você faz para planejar? Quem é você na hora que você está planejando? Quem é você na hora que você está escrevendo as suas metas? Você sabe a diferença de um sonho, um objetivo e uma meta? Porque geralmente esse é o grande problema. O problema é a mentalidade. Então, assim, eu sonho em comprar uma BMW X1. Uma X1 não, gente, que eu já fiz um upgrade. Eu quero uma X4, que é elétrica, maravilhosa, chumbo, que tem aqui em Portugal. Incrível. Aqui tem uma estrutura de carro elétrico, né? Então é muito legal. Gente, maravilhosa. Nem sei quanto custa. Tô errada em já não saber quanto custa. Mentira, eu sei sim. É que eu não quero falar. Mas, enfim, a primeira coisa é, quero trocar de carro, tá? Quero ter um sonho de ter aquele carro. Então, eu tenho o sonho de ter aquele carro. Meu objetivo é ter aquele carro em, sei lá, 2 anos, 3 anos. E aí, eu vou destrinchar qual é a minha meta. Para conseguir ter aquele carro em 2, 3 anos, em 3 anos, vamos colocar, eu preciso ter uma meta de ter X dinheiro, tá? X mil euros de dinheiro. E aí é aqui, gente, onde começa
a gente começa a destrinchar. Quem estava na minha aula de planejamento do final do ano passado, eu acho que vocês que estão aqui na sala não estavam, pegou bastante que a gente falou isso, assim. Qual que é a diferença de eu só sonhar para eu realizar? Eu pego aquele sonho e eu destrincho ele e ele vira hábitos na minha rotina. Então, a gente vai falar bastante, eu vou dar vários exemplos aqui ao longo do dia. Mas assim, eu pego aquele hábito, eu pego aquele sonho que tá ali, então vamos dizer que o carro custe 200 mil euros, tá? Eu pego aquele carro de 200 mil euros e eu vou destrinchando. O que isso significa? Quanto que eu preciso juntar por mês? Quanto que para juntar isso aqui, vamos dizer que eu preciso juntar, sei lá, 5 mil por mês, tá? Para juntar 5 mil por mês, quanto que eu preciso vender? Então eu começo a fazer uma conta que a gente fala que é funil reverso. Então, se eu tenho 200 mil, eu preciso fazer 5 mil por mês. Dos 5 mil por mês, eu tenho ali, por exemplo, sei lá, 1.000 de fixo, e aí eu vou fazer a conta da minha comissão. Então, se eu vender tantos produtos a tantos e ganho tanto de comissão, eu consigo esse dinheiro vai para o sonho do carro e eu vou juntar ali. Percebe? E aí, no meu dia, na minha agenda ali, no meu dia a dia, eu consigo ter de uma forma muito clara o que é que eu preciso fazer. Então, eu preciso fazer isso aqui de comissão. Vamos dizer que sejam 10 vendas por mês, tá? Se eu preciso fazer 10 vendas por mês, quantas pessoas eu tenho que falar por dia para conseguir fazer 10 vendas por mês? E aí, no meu dia, o que vai estar? Não vão estar 10 vendas, vão estar o número de pessoas que eu preciso falar por dia. Vocês conseguem perceber? Porque a gente sempre diz que quando eu construo uma mentalidade forte, uma mentalidade resiliente, eu não fico controlando o resultado. Eu não controlo se aquilo está vendendo ou se não está. O que eu controlo é a minha meta de esforço. Então, qual que é a minha proposta? Eu preciso falar com 100 pessoas por dia para vender 10. Ótimo. Então, o que eu consigo controlar é falar com 100 pessoas por dia. Faça chuva, faça sol, eu vou falar com 100 pessoas por dia, porque aquilo faz sentido para o meu sonho, né? Para a meta que eu construí. E aí, depois a venda, depois o resultado, ele vai vir. Para quem me acompanha também no Instagram, sabe que eu sou muito de Deus, assim, né? Eu falo com muita frequência. Então, eu gosto de dizer que quando a gente faz as nossas 100 prospecções por dia, por exemplo, eu falo com 100 pessoas, se vai sair 10 vendas, se vai sair 20 vendas, eu deixo para Deus resolver. Eu faço a minha parte, que é o meu esforço, e eu deixo o milagre agir ali. Porque eu fiz a minha parte, eu tenho certeza que ele vai fazer a parte dele. Sabe? Então, quando a gente fala muito sobre mentalidade, rotinas, hábitos, aqui é onde as pessoas se perdem, gente. É aqui. As pessoas não se perdem porque elas não sabem sonhar, porque elas não sabem colocar exatamente qual que é o sonho delas. Isso é uma outra coisa que eu também lembrei de falar, já vou falar para vocês. Mas elas se perdem na rotina, tá? Ela não sabe o que é que ela tem que fazer no dia a dia para conseguir chegar naquele sonho. E aí aqui eu quero trazer uma outra coisa para vocês. Vou até colocar aqui para quando eu mandar o material, depois vocês lembrarem, que é assim, qual é o seu sonho? Gente, eu tenho feito várias entrevistas para trabalhar comigo numa vaga que é um projeto novo. Gente, várias pessoas, várias, eu falo para elas, qual é o seu sonho? Qual é a sua meta? Gente, as pessoas não sabem dizer, não sabem. Ah, o meu sonho é ter uma vida estável. Gente, ter uma vida. O que é ter uma vida estável? Assim, eu acho ótimo ter uma vida estável, né? Se pra você faz sentido, maravilha. Mas o que é ter uma vida estável? O que significa? Geralmente eu faço essa pergunta porque eu quero chegar na pretensão salarial da pessoa. E aí eu pergunto para ela assim: tá, mas qual que é a tua meta? Quanto você quer ganhar daqui a um ano? Ah, não sei, eu quero, sei lá, tá num cargo bom. Gente, mas se você não sabe nem quanto você quer ganhar, como é que você quer que Deus, o universo, mande aquilo para você, se nem você sabe? Eu gosto muito de uma analogia que é assim, ó. Você vai virar para uma pessoa e vai falar assim: vai lá na loja de doce e traz um doce para mim. Aí a pessoa vai e ela traz para você um brigadeiro. Chegando aqui, você não gostava de brigadeiro. Mas você não falou que você queria um doce? A pessoa trouxe o que ela achou que era que fazia sentido. É diferente de você falar, vai lá na loja de doce e eu quero um quindim pequeno. E aí a pessoa vai te trazer um quindim pequeno. Consegue perceber a diferença? A gente quer sonhar, a gente quer realizar, a gente quer um monte de coisa, mas a gente não tem nem clareza do que a gente quer. As pessoas começam um ano tipo, esse ano eu quero crescer financeiramente.
Crescer significa ter R$ 1 a mais na conta, significa ter 10 mil reais a mais na conta. Entende? Acho que às vezes o Deus deve olhar pra gente, pro universo, e falar, não, gente, vocês estão... Peraí, gente. Vamos lá. Seja um pouco mais claro, porque as pessoas não sabem, assim, quando eu pergunto, qual que é teu maior sonho? Quanto você quer fazer daqui? Teve uma que falou assim pra mim, ó, eu quero comprar uma casa pra minha mãe. Eu falei, tá bom, legal. Quanto custa uma casa pra sua mãe? Ai, sei lá. Gente, entende? Como é que você vai saber quanto que você precisa ganhar e quanto é que você precisa guardar por mês para comprar casa para sua mãe se você nem sabe quanto custa a casa? É o que eu fiz agora do carro. Então, gente, as pessoas não sabem sonhar, elas não sabem ter clareza disso aqui. Se você não tiver clareza, você não consegue chegar. Porque como é que você vai colocar tenho o sonho de ser estável financeiramente numa rotina? As coisas não encaixam, entende? Ser estável é o quê? Tipo, passar o dia dormindo? Entende? Assim, é isso, gente. Eu bato muito nisso, as minhas alunas sabem disso. Aliás, uma das partes que elas amam da formação é que o meu primeiro módulo é mudar essa mentalidade. A gente precisa ter clareza do que a gente quer, porque se não tiver clareza, gente, a gente não tá se ajudando, entende? É muito por aí, tá? Outra coisa aqui. Então, por que a gente tem que começar a planejar? Primeiro, para não ser pego de surpresa. Percebe que quando eu tenho os meus hábitos, as minhas rotinas todas desenhadas, isso não significa que eu vou virar um robô, tá, gente? Não significa que eu vou. Nossa, a partir de agora eu só faço o que está na agenda e eu não posso ter uma dor de barriga. Não é isso, até porque eu também gosto das minhas saídas, minhas escapadas de agenda, tá tudo bem. Mas você não é pego de surpresa no resultado. Porque lembra que eu falei? Eu vou cuidar das 100 pessoas que eu preciso falar por dia. O resultado, ele vai vir. Pode ser que venha 5 vendas num dia, pode ser que venha 15 no outro, pode ser que venha 50 no outro, e aí na média, né, a gente vai chegar naquele lugar. Mas você não é pego de surpresa, do tipo, nossa, não vendi nada esse mês. Não, não tem essa. Se você falou com 100 pessoas por dia, não tem como você não vender nada nesse mês, por pior que você seja. Sabe? Então, essa é a surpresa que eu quero dizer. Outra coisa, a gente tem que saber comemorar as pequenas vitórias, até para perceber que está no caminho. Uma coisa é você tá no dia 10 do mês e já conseguiu fazer, sei lá, 2 mil reais a mais. Outra coisa é você tá no dia 10, no dia 30 do mês e falar, meu Deus, não fiz nada. E agora, para onde que eu vou? Né? Então, assim, você vai se premiando também por estar caminhando no sentido que você quer caminhar. E aqui eu tô falando de dinheiro, mas pode ser qualquer outra coisa, tá? Destrinchar o grande em pequeno e conseguir atingir, que é aquilo que a gente estava falando agora sobre os números, né? O exemplo do carro e tudo. Não fazer as coisas contando com a sorte, porque quando a gente conta com a sorte e com a motivação, principalmente, a gente desiste no meio do caminho. O Caio é muito essa pessoa, né? É uma coisa muito legal, assim. As pessoas, gente, elas não esperam acordar motivadas. Vocês devem ter ouvido isso já várias vezes. Ninguém acorda motivado todo dia. Tipo, nossa, que vontade de fazer 100 prospecções hoje no dia. Gente, não existe isso. As pessoas não acordam motivadas. O que elas acordam é disciplinadas. Faça chuva, faça sol, eu vou para academia. Faça chuva, faça sol, eu vou falar com 100 pessoas. E principalmente aqui, porque isso faz parte de um objetivo forte que eu tenho. Se eu não quero, assim, se o meu motivo é fraco, eu quero. Deixa eu pensar. Eu me peguei numa situação dessa parecida esses dias, gente. Eu comecei a perceber que eu não tinha nenhum grande motivo para fazer dieta. Então eu falava assim: eu quero perder os meus quilos aqui, mas uma coisa que tá me incomodando, nossa, que a minha estética está terrível, que eu tô obesa, não tem nada do tipo, eu só quero perder uns quilinhos. Então toda vez que eu encontrava um doce, o doce me ganhava. Por quê? Porque eu não tinha um motivo forte para fazer isso. Eu estava agindo só nos dias que eu estava motivada, não no dia que eu estava disciplinada. O que é completamente diferente de uma época que eu fiz um plano que eu queria desenvolver disciplina em mim, e eu fiquei 40 dias sem errar uma vírgula, assim, ó, uma vírgula. Meu corpo mudou completamente, obviamente. Então, a gente não espera estar motivado. A gente tem que ter um motivo concreto para estar para aí sim criar motivação. Percebe que é motivo para ação. Então eu preciso ter um motivo forte para, vou ver daqui para cá também. Um motivo forte para a minha ação que vai fazer justamente com que isso se torne disciplina, tá?
Alinhar o seu dia a dia às suas metas. Aqui tem uma coisa que eu gosto muito de falar, falo muito com meu marido. Eu não sei como vocês, pessoas que não têm agenda, vivem. Eu não sei. Gente, a minha agenda ela está inteira planejada, da hora que eu acordo, da hora que eu durmo. Dou várias tropeçadas no meio do dia? Dou várias tropeçadas. Mas assim, se você me perguntar o que que eu tenho amanhã, eu não sei te falar. Eu sei se eu olhar na minha agenda. Porque é aqui onde está o pulo do gato, entende? As minhas 100 prospecções lá, elas têm que estar aqui no meu dia. As 100 pessoas que eu vou conversar, elas têm que estar mapeadas. O meu dia, a minha agenda tem hora que eles dormem, hora que eles acordam, hora que eles tomam banho. Crianças de 4 anos, gente. Não é na hora que eu quero, mas eu tento. É, dentro do meu bloco de trabalho, todas as coisas que eu vou fazer, todas as reuniões, é, o horário dessa aula está na minha agenda, tudo está na agenda. O horário que eu tive de preparar a aula estava na agenda, então é assim que funciona, tá? E é aqui que a gente começa a mudar. Então você vai ter a diferença de esse ano eu vou começar a ler, para esse ano eu vou ler um livro por mês, que significa X páginas por dia, sobre o tema X, o tema Y, que tem a ver com o meu desenvolvimento. Então percebe que qual que é o meu micro? As X páginas por dia. Eu quero ler, eu leio, por exemplo, 2 capítulos da Bíblia todos os dias. Todos os dias, antes de começar a trabalhar, eu leio meu devocional e 2 capítulos da Bíblia. Eu sei em quanto tempo eu vou acabar a Bíblia, porque é uma conta. É completamente diferente de esse ano eu vou ler a Bíblia, né? Quem nunca? Quem nunca? Esse ano eu vou ler a Bíblia. É diferente de todo dia eu vou ler 2 capítulos da Bíblia, no mínimo 2 capítulos da Bíblia, em X tempo eu vou acabar a Bíblia. Entende? Isso aqui é a grande diferença. Tá? E fazer a sua parte, que é o que eu falei, né? Não dá para ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E deixar os milagres agirem aqui. Tá bom? Peraí, gente, aguinha. Opa, vai falando no mudo. Outra coisa que eu quero trazer para vocês, então, pensando nisso aqui, né? Quem foi você em 2025? Quero que a gente pegue ali 5 minutinhos para fazer uma reflexão. Quem foi você em 2025? Qual foi o percentual de coisas que você falou que você ia fazer e você não fez? Tá? E aí eu falei para vocês pegarem papel e caneta, eu quero muito, vou deixar aqui uns 5 minutinhos para vocês fazerem essa reflexão aqui, ó. O que que eu preciso fazer mais esse ano? O que que eu preciso fazer menos? O que que eu preciso parar de fazer? O que eu preciso começar a fazer? Isso aqui eu aprendi, é um exercício muito poderoso, eu aprendi com a Sabrina, que vocês já me viram várias vezes falar dela, Sabrina Bogiani, que é um exercício de coaching muito bom, porque lembra que eu falei que para a gente realizar novas coisas esse ano, você não pode ser a mesma pessoa que você foi antes? Então, assim, eu quero ser uma pessoa que fatura 10 mil reais por mês. O que que essa pessoa faz? Eu, por exemplo, tenho uma coisa muito clara que eu preciso parar de fazer. Eu preciso parar de dormir tarde olhando o telefone. Eu tenho a impressão de que na hora que eu deito é minha hora de desopilar, sabe? Eu fico tipo, ai, roda o Instagram, roda o Instagram, roda o Instagram. Eu tô uma hora rodando o Instagram e perdendo uma hora de sono. Então, isso é uma coisa que eu preciso parar de fazer, porque eu tenho certeza que as pessoas que faturam o que eu quero faturar, as pessoas de sucesso, elas não ficam rodando o Instagram 11 horas da noite, entendeu? Então, é nessa linha, tá? O que que eu preciso fazer mais com relação ao ano passado? O que eu preciso fazer menos? De repente, rede social, me alimentar melhor, fazer atividade física. O que eu preciso parar de fazer e o que eu preciso começar a fazer, tá? Eu vou dar 5 minutinhos para vocês aqui e daqui a pouco a gente continua.
E aí, como estamos? Mais 2 minutinhos. Bora lá? Então tá bom, não precisa compartilhar, tá? Fiquem para vocês. É, Gente, acho que quando a gente faz exercício é muito legal porque assim, é, as pessoas querem resultados novos com a mesma mentalidade, né? Com a mentalidade antiga. Elas querem ganhar mais, mas elas continuam escolhendo ter segurança, estabilidade, e nada contra ter, mas assim, você vai precisar sair um pouquinho dessa zona de conforto, sabe? Elas querem ganhar mais e continuam ali naquela coisa do ai, mas e se eu fizer? Gente, que a liberdade continua escolhendo conforto. Então, assim, não tem para onde fugir, né? Você vai ter que entender que em algum momento você vai ter que arriscar e dar um passo diferente da caixa que você está hoje. Ai, Laís, mas e se der errado? Gente, não existe dar errado. Existe dar errado se você não fizer o seu básico. Eu falo isso para várias pessoas que me perguntam: ai, Laís, e se der errado? Eu falo, tá, mas defina dar errado. Primeiro, onde você tá? Não fazer algo diferente muda alguma coisa? Porque onde eu estava não mudava. Então, se não muda, já temos um ponto. Segunda coisa, aprender vendas, aprender uma profissão nova é sempre um estudo. A gente precisa de venda para a vida. A gente vende quando você está argumentando com a pessoa dentro da sua casa. Você vende quando você está fazendo uma entrevista e você está vendendo a tua hora, vendendo o teu tempo. Então, nunca é ruim aprender vendas. Vendas é sempre uma profissão que ela vai permear todo o resto da nossa vida. E aí, gente, assim como eu tenho pessoas que compraram o meu curso e nunca abriram a plataforma, tem gente que entrou em 15 dias, fez 7 mil reais. Eu tenho fotos, eu tenho prints para comprovar isso para vocês. Então, assim, é sempre uma decisão. Quem trabalha com vendas como profissão não age quando se sente confiante, age para criar confiança. E aqui onde está a grande virada de mentalidade, tá? E aí, assim, o maior erro das pessoas, quando a gente está planejando um ano novo, que agora a gente vai começar a falar do próximo ano, né? Desse ano agora, de fato, que estamos acabando, o primeiro mês é quando a gente encerra os ciclos de planejamento ali para começar o ano. O maior erro de quem planeja um ano novo é planejar estilo de vida sem planejar geração de renda. Então, assim, eu quero viajar, eu quero horário, eu quero liberdade. Mas como é que você vai realizar tudo isso ficando fora de casa de 9 a 11 horas por dia recebendo 3 mil reais por mês? Falei 3 mil, que é a média do brasileiro ali, né? Gente, assim, faz uma reflexão honesta, sincera para você. As suas metas, o que você está pensando para esse ano, que eu tenho certeza que de alguma forma ali na cabeça você já tem, elas estão de acordo com a sua realidade hoje? Elas fazem sentido para o que vocês têm? Coloca aí no chat que eu quero ver. Imaginei, gente. Então, bora lá. Deixa eu voltar aqui. Ó, vocês conhecem Meta Smart? Meta Smart é fantástica, eu gosto muito de falar dela, vocês vão me ver falar dela dentro da formação também. Mas a Smart faz com que tudo fique mais claro na nossa cabeça. O que é uma meta Smart? Uma meta específica, então é aquilo que eu falei, vou dar o exemplo do carro, tá? Eu quero comprar uma BMW X4, cor de chumbo, com banco caramelo, elétrica, nova, 0 km. Isso é específico, você percebe? Quando eu comprar, eu consigo fazer um check. Tipo, é isso que eu quero. Tá muito claro na minha cabeça e o universo não tem dúvida nenhuma do que eu quero comprar. É aquilo ali. Mensurável. Mensurável é isso, quando você consegue fazer cheguei nesse ponto. Então, por exemplo, eu quero estabilidade financeira, quero ser mais estável financeiramente. Quando que você vai ser mais estável financeiramente? O que significa ser estável financeiramente? O que é completamente diferente de, por exemplo, eu quero ter 100 mil reais investidos para que esses 100 mil
me gere tanto de renda passiva e aí eu consigo, de renda ali que eu vou investir, e eu consigo viver com isso. Então é mensurável. Quando eu tiver 100 mil reais no banco, eu dou o check, tá? Então ela é mensurável, eu consigo medir a hora que eu cheguei ali. Atingível. Alguém já fez isso alguma vez na vida? Muita gente, né? Tanto a BMW quanto 100 mil reais. Então, ok, é atingível. É relevante? Lembra que eu falei lá do motivo. Por que que isso é importante para você? Isso é realmente algo que te move, assim, que te faz sair do teu conforto? E geralmente aqui no relevante eu gosto muito de colocar os nossos porquês também, né? Então, sim, porque eu quero fazer tal coisa para minha filha, sim, porque eu quero ter mais tempo de qualidade com ela, sim, porque eu quero passar mais 2 horas do meu dia com ela, né? Smart. Então, aqui é relevante. O quanto que isso é importante para você? Porque se o seu relevante for baixo, se você tiver uma meta fraquinha, tipo, quero, mas se não tiver, tá tudo bem também, você provavelmente não vai agir, tá? Quando a gente não tem uma meta relevante, a gente deixa os nossos medos serem maiores que os nossos sonhos. E não é para isso que a gente está aqui nesta terra, ok? E temporal. Em quanto tempo eu quero realizar? Então, quero comprar um carro em 3 anos. Quero comprar uma casa em 10 anos. Tá? Aqui é o temporal. Em quanto tempo você quer realizar? E aí eu quero sugerir que vocês peguem uma meta. Se for financeira, melhor, porque a gente está aqui para falar de dinheiro, de metas financeiras, de vendas e tal. Não precisa ser uma meta financeira, né? Tipo, quero juntar tanto de dinheiro, mas é uma coisa que envolva dinheiro, por exemplo. Quero comprar um carro, quero fazer uma viagem, quero alguma coisa. E coloquem aqui no Smart, tá? Vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem isso. Coloca aqui, quero fazer uma viagem para o Beto Carreiro até em junho de 2026. Legal. Quanto que custa a viagem? Ela é mensurável. Eu consigo dar um check. Quando eu chegar no Beto Carreiro, eu sei que eu realizei. Ela é atingível, um monte de gente vai pro Beto Carreiro. Ela é relevante porque eu quero comemorar o aniversário da minha filha lá. E eu já sei que é em até junho de tanto. Tá? Então, aqui no específico, eu sugiro que vocês coloquem o valor também. Então, quero fazer uma viagem para o Beto Carreiro até junho de 2026 e ela vai custar 20 mil reais. Sei lá. Tá? 2 minutinhos. Pronto? Boa. Ó, então, e agora, onde que você vai estar em dezembro de 2026? Essa aqui eu deixei aqui, mas é uma pergunta reflexiva, tá? Vocês podem deixar ela para fazer depois. Agora o que a gente vai fazer é a parte mais importante, tá? Que é a parte do planejamento. Já tem sua meta ali, ela tá clara na sua cabeça, eu espero que ela esteja. E o que a gente vai fazer é o que eu falei lá do começo. Agora a gente vai tirar isso aqui do macro e colocar no micro. Como é que eu faço com que pequenas ações vão acontecendo até eu chegar ali, tá? Essa é a parte importante. Então, assim, a primeira coisa, né? Quanto que eu preciso, qual que é a minha meta? Quanto que eu preciso fazer? Esse número é o que vai sustentar todo o resto das ações que a gente vai fazer. No comercial, né, nas vendas, a gente fala que a meta não é o desejo, ela é o ponto de partida. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora? De onde é que esse dinheiro vai vir? Ainda que você trabalhe no CLT, você tem ali o seu dinheiro, você tem dois caminhos. Ou você vai apertar o cinto de um lado para conseguir realizar essa atividade, ou o que você vai fazer é fazer mais dinheiro, que é o caminho da renda extra que a maioria das pessoas faz. Então, assim, ok, eu quero fazer uma viagem que custa 20 mil reais. Eu tenho 6 meses até lá, 5 meses. Eu preciso juntar 4 mil reais por mês. Bora fazer dinheiro novo para pagar. Aliás, não sei se vocês sabem, mas essa é a estratégia dos caras grandes, né? O que eles ganham, eles fica guardado. E aí eles gastam o dinheiro normal da vida com renda sempre que vem nova. O Pablo Marçal fala muito disso, gente. É muito legal. O Bruno Perini também, depois vocês olhem. Então, assim, ó, de onde esse dinheiro vai vir? E aí a gente vai começar a fazer aquelas contas. Quantas vendas eu preciso fazer? Independente se você vai seguir na formação, você vai vender, tipo, lingerie, tá? Tô ajudando você a construir um planejamento para servir para qualquer coisa. Quantas vendas você vai ter que fazer e qual que é a tua função ali? Porque dentro de um cenário
de atingir novos objetivos, tem que estar muito claro o que eu vou fazer. Eu tenho que saber exatamente o que eu preciso fazer, qual que é a minha estratégia. E organizar a minha agenda a partir disso. Então, a agenda, ela não vai se organizar por sonhos, né? Eu vou organizar de acordo com cada atividade. Porque se eu organizo, se não está na minha agenda, não acontece, simplesmente. É aquela coisa assim, ó, eu preciso ir pra academia hoje. A hora que der eu vou. E aí você passa o dia inteiro pensando, eu preciso ir pra academia, porque eu não fui pra academia, porque eu preciso ir pra academia, porque eu não fui pra academia. Você passa o dia com aquele peso que, no final das contas, não consegue ir pra academia e vira muito mais um problema do que uma felicidade. É muito diferente de acordei, levei minha filha na escola, vou pra academia, porque eu já tô trocada pra academia. Eu levo minha filha na academia todos os dias na escola de roupa de academia. Já saio de lá, já passo o treino e volto pra casa. Entende? É tipo, já tem uma rotina. E aí, se eu sair da rotina, eu, obviamente, em outro horário do dia. Eu preciso, então, fazer uma coisa bonitinha para que isso me gere uma agenda, que me gere uma disciplina e que me gere resultado, tá? Esse é o ponto. A agenda, quando a gente trabalha com vendas, principalmente, a gente pensa em 3 cenários, né? Um cenário de geração de oportunidades, então, quais são as pessoas que eu vou prospectar, os clientes que eu vou correr atrás, qual que é a conversão que eu tô tendo disso, então, vamos dizer que eu vou vender lingerie, tá? Vou vender, sei lá, uma coisa mais normal, vou vender produto de bem-estar, igual eu vendi antes, colágeno. Falei com 100 pessoas, das 100 pessoas, 50 me responderam, das 50, 10 se interessaram e 2 compraram. Aqui tem uma coisa muito importante, gente, uma chave gigante, anota aí. Percebe como eu não falo com 100 pessoas e 100 compram. Isso é ilusão de criança, achar que você vai falar com todo mundo vai querer comprar o seu produto. E assim, ó, familiar, menos ainda, tá? Vocês se preparem. Porque venda é resiliência e tomar não de quem tá perto. Desapega, gente, desapega. Quem trabalha com venda aí, quem faz alguma coisa de renda extra já sabe do que eu tô falando. Família são os últimos a comprarem de você. Você vai falar com suas amigas, você vai falar com gente que você não encontra faz tempo. Eu tenho um monte de gente na minha formação que a gente que estudou comigo há uns 20 anos atrás. Maravilha. Aqui na sala, gente, tem gente que estudou comigo, que eu tô vendo aqui os nomes. Isso é muito legal. Agora, quem tá pertinho de você não vai comprar, vai falar que você é louco, e eles só querem te proteger, tá? E tá tudo bem, você respira, pensa, quem vai ficar milionário sou eu. Tá tudo bem, segue o jogo, tá bom? Quem vai pro Beto Carreiro sou eu, não são vocês. Então, geração de oportunidades, depois a gente vai ver quanto que isso tá convertendo, e isso vai ficar ali no follow-up. O follow-up é a etapa que eu falei para vocês que eu não sou a vendedora que insiste, eu sou a pessoa que acompanha o cliente até ele tomar a decisão dele, é justamente onde está o follow-up, que é esse acompanhamento. Quando a pessoa fala assim, ok, eu vou pensar e eu te retorno, ela jamais vai ficar solta. Inclusive, tem gente aqui na sala que foi meu downline, que a gente fala, a pessoa da minha equipe há muito tempo atrás, que eu fiquei meses, quase ano, para fazer essa pessoa ser da minha equipe. Porque eu ficava acompanhando o tempo dessa pessoa até ela entrar, até ela começar a ser da minha equipe, até a gente começar a trabalhar juntas, porque na época da venda direta era assim que funcionava. Então, quando você acha que a pessoa. Aí, obviamente, tem técnica para fazer follow-up, né? Você não fala para a pessoa, fico à disposição e some. Eu ensino bonitinho as etapas para você ir acompanhando a pessoa. Mas quando a pessoa te apresenta uma objeção, ela fala que ela vai pensar, e geralmente ali que as pessoas esquecem e falam, ai, nossa, perdi mais uma venda, é onde mora o dinheiro. Porque é nesse acompanhamento. No curso, eu gosto muito de falar que o lead, né, aquela pessoa interessada, eu só paro de falar com ela quando ela morre, ou quando ela fala, pelo amor de Deus, desaparece da minha frente, que eu não quero mais ver tua cara. Senão eu fico lá, oi, tudo bem? Aí eu mando uma aula, aí eu mando um contato, eu fico nutrindo. Eu não sou chata, mas eu fico ali, tipo, ai, tudo mais. Tem até uma pessoa, gente, que eu tava olhando esses dias uma conversa com ela, que é essa da minha equipe, que eu não vou falar o nome, mas se ela quiser, ela pode falar. Que ela escreveu assim em cima, obrigada não foi por insistir. Acho que foi, obrigada por insistir em mim. Depois eu pego a mensagem para mostrar para vocês. Então, às vezes, quando você sabe que está vendendo uma coisa que você está fazendo uma benfeitoria para aquela pessoa, né? Que o teu serviço é uma coisa boa para ela, a pessoa até te agradece no final. E você aí achando que você está insistindo. Então, vamos voltar aqui, ó. Tirar do planejamento e colocar no agendamento, que eu falo. É o plan do review. Isso que eu aprendi com o Rafael Prioli, que é uma pessoa incrível. Foi o meu grande mentor aí na época das vendas diretas. O que isso significa?
que cada objetivo, ele vai se desdobrar em uma meta que se desdobra em uma ação, tá? Então, o objetivo vai ser mesmo alguma coisa mais geral. Por exemplo, quero fazer 5 mil por mês até junho de 2026, tá? A meta, a gente vai começar a trazer isso para o cenário da venda de uma forma mais específica. Então, eu quero conseguir um cliente que me pague, no mínimo, 2,5 de fixo e me permita fazer mais 2,5 de comissão. E aí, quando eu for prospectar os clientes, ou quando eu for olhar as vagas, eu vou começar a olhar quanto percentual que eu tenho de comissão, que eu vou ganhar de comissão em cada produto, quantas vendas eu preciso fazer e quanto custa o produto. Percebe que daí eu vou começar a fazer uma venda ao contrário. Então, por exemplo, eu vou vender um produto de R$ 2.000, vou fazer aqui, ó, bem rapidinho aqui, bem vista. Talvez eu tenha até colocado já, deixa eu ver se eu pus. Eu já coloquei. Mais ou menos, ó. Então, eu queria trazer para vocês assim, por exemplo, ó, eu vou vender um produto de R$ 2.000, tá? E aí eu vou ganhar... Ai, meu Deus, o que eu fiz? E aí eu vou ganhar 10% de comissão em cima dele. Vou colocar 2.500 para ficar facinho. E aí eu vou ganhar 10% de comissão. Logo, eu preciso vender 10 produtos, né? 10 produtos de R$ 250 cada comissão, eu ganho meus 2.500 de comissão, que é justamente o que eu quero fazer. E aqui você vai começar a entender o teu funil. Então, isso significa que quantas pessoas eu tenho que falar, quantas pessoas me retornam e quantas fecham. Quantas fecham um. Então, assim, para eu vender, eu tenho que vender 10 produtos. Ok, isso está claro na minha cabeça. Agora eu tenho que fazer a conta ao contrário. Para eu fechar uma pessoa, com quantas eu falo? Geralmente é essa conta, tá, gente? Eu falo com 100 pessoas, 50 me retornam, 30 continuam a conversa, uma fecha. Então, eu já sei que para cada 10 produtos, eu tenho que falar com 1.000 pessoas. Conseguem acompanhar essa sequência? E é assim que a gente age em vendas, gente. Tão simples quanto isso. Aí eu vou pegar as minhas 1.000 pessoas, isso aqui é por mês, né? Então, eu vou pegar as minhas 1.000 pessoas e eu vou dividir 1.000 pessoas por 20 dias. E eu vou falar com aquele número de pessoas. Quanto dá? 50? É isso, né? Entende? E é isso. E são as 50 pessoas que estão ali que vão para minha agenda. Ó, agora eu já tenho esse número. Olha que mágica, gente. 50 na agenda. E agora pronto, tá tudo claro. 50 na agenda. Então eu tenho que ter o meu bloco de prospecção de 50 na agenda, porque eu sei que se eu não fizer os 50 do dia, eu tô comprometendo todo aquele plano lá do começo. E aí, obviamente, que isso aqui vai melhorando com o tempo, né? Então, no mês 1, você vai fazer seus 2,5 de fixo, mais tanto de comissão. Aí você vai começar a entender o teu percentual. Eu tô colocando aqui números de mercado, mas você pode ser melhor ou pode ser pior que isso. 2,5 de comissão no segundo mês, mais tanto. E aí você vai aumentando até a gente chegar na época da rampagem, que a gente fala. Geralmente, em vendas, até 3 meses, você está numa época de aprendizado, né? Então, rampagem. Se já está em algum projeto, você pode construir isso, obviamente, em cima da meta que você já tem, da comissão que você já tem. Mas é isso aqui, gente. Isso aqui é o pulo do gato. Eu vou escrever aqui, ó. Pulo do gato. Porque, cara, quando você tem essa clareza, você conquista o planeta, gente. É isso aqui. Tá? Tá muito, muito, muito. Vou até por aqui, ó. Podia. Setas. Pra vocês olharem. Tá? Ação. Que horas é que eu vou fazer as minhas 50 prospecções na agenda? Isso aqui eu vou separar por dia. Então, vamos dizer que eu vou separar 2 horas por dia para trabalhar nesse projeto. Então, eu vou assistir no primeiro dia eu vou assistir uma aula de prospecção, porque afinal de contas eu ainda não sei prospectar. No segundo dia, eu vou prospectar 15 novos e preencher o meu CRM, que é o meu controle de clientes ali. No terceiro dia eu falo mais 15, no quarto dia eu falo mais 15. Eu coloquei aqui, mas esses números não estão batendo com esses aqui. Aqui nesse caso seria, tipo, 25, por exemplo, no primeiro dia, e aqui, tipo, 50 todos os dias. É que eu fui inventar uma conta agora e errou, e deu errado aqui para vocês. Vocês entenderam, né? Então, no dia 3 mais 50, no dia 4 mais 50, no dia 5, no dia 5 eu vou calcular o meu funil e ver quantas reuniões foram marcadas e quantas vendas eu fiz. Percebe como isso aqui vai retroalimentar isso aqui, tá? E eu vou revisar e repetir até Jesus voltar. Então, se eu tiver quanto mais eu tenho esses números, mais eu vou aprimorando e trabalhando em cima daquele funil, né? Se eu já tenho reuniões, eu tenho um número.
Se eu não tive reuniões ainda, eu vou tentar. Então, por exemplo, eu falei com 50 pessoas, consegui marcar 5 reuniões para apresentar meu produto, eu já tenho um número. Se eu fiz 50 abordagens e eu não tive ninguém se interessou, eu mudo minha abordagem para começar de novo. Né? Óbvio que você vai pular a aula ali, você não precisa mais assistir a aula de novo, se quiser revisar. Mas você vai mudar a abordagem e começar de novo. E aí você vai anotar lá, essa abordagem deu errado, mas essa aqui deu certo. A gente chama isso de teste AB. E calcula o seu funil reverso, tá? Na formação a gente fala bastante disso. E aqui você vai voltar para aquelas perguntas que eu fiz para vocês. O que eu preciso fazer mais? O que eu preciso fazer menos? O que eu preciso parar de fazer? O que eu preciso começar a fazer? Se você fizer isso aqui todo começo de mês, em pouquíssimo tempo, você tá muito bom no que você está fazendo e atingindo números que você nem pensou em atingir. Tá? E aí daqui, gente, vai nascer a agenda. Então, o que eu vou fazer? E lembra que eu falei para vocês lá no começo que a gente ia pegar só a meta financeira? Eu dei o exemplo para vocês só de uma meta que tinha dinheiro envolvido, que era para a gente fazer um exemplo. Mas agora você vai colocar todas as outras áreas. Então, por exemplo, no meu planejamento eu tenho assim, ó, tem 2 horas de tempo de qualidade com a Alice sem telefone. Então eu vou colocar lá na minha agenda 2 horas. Aí depois eu tenho as minhas 2 horas de trabalho de prospecção para um projeto específico. Eu coloco lá mais 2 horas. Então percebe que você vai montando a tua agenda de acordo com os blocos, porque as atividades que estão ali estão diretamente relacionadas com os sonhos que você colocou lá no início, tá? A gente basicamente pegou o grande e destrinchou o pequeno. Então eu saio eu quero ler mais esse ano, eu quero ler 3 livros esse ano, eu vou ler qual é o horário que eu vou ler 15 minutinhos por dia. 15 minutinhos vai me dar mais ou menos 5 páginas, e das 5 páginas eu consigo ler tantos livros por mês, tá? É essa a conta. Não conte com um dia perfeito, deixe sempre blocos para trás, os improvisos. Às vezes eu não estou afim de ler de manhã, ou eu acordei atrasada, mas eu posso passar esses 15 minutos para outro horário. Então, tenta não deixar a agenda completamente lotada de coisas, tem que deixar uns espaços em brancos, até para você respirar, que senão a gente vira uma máquina e ninguém aqui é máquina. A cada final de período cumprido, coloca uma coisa para você se presentear. Então, tipo, consegui vender mais do que eu estava esperando, consegui fazer as minhas vendas. Poxa, eu vou tomar um café diferente, eu vou fazer uma massagem, eu vou me dar um presente, eu vou tomar um banho mais demorado, não precisa nem ter dinheiro envolvido. Vou parar para comer alguma coisa diferente, mais gostosa, sei lá, tá? Vou tirar um dia de descanso, é importante também colocar os períodos de descanso. E planejar com inteligência permite que você descansar e deixar o universo fazer a parte dele, tá? Que é isso que eu falei para vocês. A gente mensura o nosso esforço, a gente pode não mensurar o resultado, apesar que aqui você já consegue ter clareza do teu resultado. Mas a gente mede o nosso esforço, tá bom? Bora lá, vou tomar uma água aqui. Enquanto isso, deixa eu trazer outras coisas aqui para vocês. Bora lá, gente. Agora, para a gente finalizar isso aqui, tô falando de venda, de venda, de venda, mas eu quero passar também a parte dos times comerciais, né? Então, eu falei para vocês que a gente pode trabalhar com vendas. Eu sei que vários de vocês já devem fazer renda extra, devem estar pensando ali como é que vocês vão vender os próprios produtos de vocês. Então, eu lembro que teve uma pessoa que trabalhou comigo há um tempo atrás que virou para mim esses dias e falou: Laís, eu vendo palestra, eu quero vender mais. Então, com isso aqui já fica mais claro dele fazer, né? Sei lá, eu vendo doce, eu sou esteticista, vendo massagem, qualquer coisa que você venda, cabe aqui. Tá, mas agora eu quero explicar um pouquinho melhor para vocês sobre a questão dos times comerciais. Porque, assim, não importa se você quer sair do CLT, se você quer trabalhar de casa, se você quer ganhar mais, se quer ter liberdade, né? Todas aquelas coisas que passam por alguém dizer sim para você, a gente vai precisar dar o passo diferente. E aí, aqui, eu quero explicar para vocês que quando a gente trabalha dentro de um time comercial, existem formas de você trabalhar. E aí você vai entender o que faz sentido para você. Me sinto mais confortável com essa área, me sinto menos confortável com essa. Sou uma pessoa que gosta de falar, que nem eu aqui que estou há quase 2 horas falando. Ou sou uma pessoa que eu falo menos, mas sou muito boa com WhatsApp, me comunico bem por mensagem. Então você vai entender o que faz sentido para você, tá? Eu coloquei aqui do ladinho para trazer para vocês a questão dos tipos de vendedores e das funções, para explicar para vocês como é que funciona, tá? De uma forma bem resumida, a gente tem 4 tipos de subetapas dentro da forma de vender dentro do digital, tá bom? O que eu gosto muito, muito, muito de falar, porque eu gosto de ser muito transparente nesse ponto. Laís, dá para fazer como renda extra? Dá para fazer como renda extra.
Mas, com certeza, se você tiver mais tempo de fazer, de repente, estou voltando da minha licença maternidade, quero alguma coisa diferente, estou pensando no plano de carreira, uma transição, você com certeza vai ter muito mais oportunidades do que só fazer como renda extra, tá? E sendo brutalmente sincera, eu poderia te falar que ia dar para fazer como renda extra e você comprar meu curso e depois você vai se frustrar e eu não quero isso. Até porque a maior parte de pessoas que eu tenho hoje no meu curso, esse mês mesmo entraram quase 10 pessoas novas, 8 delas são indicação. Então, assim, as pessoas têm resultados muito bons e elas indicam com todo prazer. E é esse movimento que eu quero continuar, essa corrente do bem. Assim, eu não tenho interesse nenhum que você entre, o negócio dê errado, depois saia falando mal de mim, tá? Tô de boa de haters, não quero. Então, dá para fazer como renda extra? Dá para fazer, mas é um pouco mais desafiador. Porque a gente tem dois grandes movimentos ali no mercado digital, tá? Então, antes de mais nada, pensa assim, ó. A empresa que vocês trabalham hoje, ela com certeza tem um time comercial, né? Tem alguém que faz a parte comercial para elas. No Instagram, é exatamente a mesma coisa. Então, vamos dizer que lá que você olhou um curso que é sobre culinária. Eu gosto muito desse exemplo. Você olhou um curso de culinária e você foi lá e colocou lá no Instagram. Quero saber mais sobre o curso de culinária. Beleza. Aquela pessoa que está ali vendendo o curso de culinária, ela é uma mini empresa, porque ela tem um produto para vender, né? E às vezes nem mini, às vezes tem empresas bem grandes já no mercado, vocês sabem. Então, tem toda gente vendendo coisa no digital, você clicou lá, quero saber mais sobre o curso de culinária. Você virou um lead. O que é um lead? É uma pessoa possivelmente interessada por aquele curso de culinária. E aí o dono lá do curso, ele fala assim, gente, então, ó, eu vou abrir as vagas aqui para o meu curso, quem quiser, manda bala, se inscreve e tudo mais. Legal. Vamos dizer que ele pegou 1.000 pessoas no curso de culinária, tá? 1.000 pessoas interessadas no curso de culinária. Até o meu mesmo, que vocês viram, né? Todo mundo entrou num grupo de WhatsApp. Então, quando você entra no grupo de WhatsApp, você fala, levanta a mão e fala, eu quero saber mais sobre esse assunto. Beleza, entrei lá no grupo do curso de culinária. A pessoa que vem, que é a dona, que ela sabe sobre culinária, ela geralmente não sabe vender, gente. Porque por mais que a gente saiba que as pessoas saibam vender, elas geralmente não sabem. E aí tem dois cenários. Ou ela não sabe vender por competência técnica de vendas, ela não sabe. Ou ela não sabe vender porque ela não tem tempo. Ela tem que se preocupar com entregar o conteúdo de culinária, mas ela não tem tempo de falar com as pessoas, com as 1.000 pessoas que levantaram a mão. Então, ela vai contratar a gente, nós que somos do time comercial, para entrar em contato com essas pessoas que já levantaram a mão e fazer a intermediação entre o cara do curso de culinária e a pessoa que quer comprar. Conseguem perceber? E aí, para isso, você vai ganhar um fixo e uma comissão. E é por isso que eu falo tanto do afiliado, isso é completamente diferente de você ter que fazer o seu tráfego para afiliado, você ter que prospectar as pessoas. Você não faz isso. Você entra em contato com pessoas que já se manifestaram falando o que elas querem, e aí você vai fazer a intermediação entre o especialista, que a gente fala, né, essa mini empresa do digital, da culinária, e a pessoa que entrou em contato. Certo? Tudo bem até aqui? Para isso, você vai receber um fixo e uma comissão. Dentro disso, tem dois movimentos. Tem gente que vende cursos, produtos, mentorias, por picos de vendas, então ele faz lançamentos, que são aquelas coisas tipo. Vários de vocês devem ter vindo aqui pelas coisas do tráfego, que ficaram passando ali, tipo, você tava fazendo nada no Instagram, do nada caía uma foto minha. Isso a gente chama de tráfego pago. É um anúncio que eu paguei para estar ali dentro do teu telefone. Então, tem os lançamentos, que são épocas assim, por exemplo, juntei um monte de gente numa sala e vou lançar, então é um pico de vendas. E tem gente que está o tempo todo vendendo. Por exemplo, mentorias, geralmente acima de 5, de 10, hoje já tem mentoria de 2 milhões de reais, essa mentoria não fecha nunca, ela está o tempo todo aberta. A qualquer momento que você bater lá na portinha do especialista e falar, posso pagar sua mentoria de 2 milhões que eu quero entrar? Ele vai falar, pode, claro, seja muito bem-vindo. Então, isso a gente chama de perpétuo. Então, tem os lançamentos, que são picos de vendas, e a gente tem o perpétuo. Tá? Beleza. O lançamento, geralmente, são picos de vendas muito agressivos. Então, a pessoa fica, tipo, ela abre o curso dela durante uma semana, comprou, não comprou, fechou o carrinho, acabou, perdeu a oportunidade. Então, muita gente entra e os vendedores têm um volume grande de gente para trabalhar por pouco tempo. Então, por exemplo, uma semana. Geralmente, esse é o tempo mesmo, uma semana. O que costuma funcionar muito bem para quem quer renda extra, porque daí as pessoas conseguem pegar tipo, uma liberação no trabalho, você tenta pegar um feriado ali, e aí você consegue trabalhar uma semana, fazer uma renda e beleza, tá?
Geralmente, a maioria das pessoas costumam começar com o lançamento para ir sentindo o mercado e vendo o que elas gostam e o que faz sentido para elas ou não. E tem um outro cenário, que é o cenário do perpétuo, que é para quem vende sempre, né? Não tem esses picos de vendas. No cenário do perpétuo, também dá para fazer renda extra quando você negocia com a pessoa. Então, por exemplo, eu tinha um cliente que o produto dele era para médicos. Médicos trabalhavam em UBS, especificamente. E ele sempre falava assim, lá, no meu caso, para o meu público, eu gosto muito de entrar em contato com as pessoas durante a noite. Então, você, por exemplo, que está fazendo renda extra, consegue pegar um projeto assim. Porque daí você trabalha com o cara mais à noite. Na hora do seu almoço ali, você responde umas mensagens, mas não é nada demais. E na parte da noite é onde você vai se dedicar para trabalhar com ele. Aí você vai negociar, tipo, 4 horas por dia, 8 horas por dia, ou no fim de semana, sabe? Então, a renda extra, ela encaixa muito nesses momentos. Percebam que uma pessoa que tem mais tempo, mais disponibilidade, ela, obviamente, consegue trabalhar full time, trabalhar o tempo todo. Então, assim, ela, de alguma forma, ela vai ter mais facilidade em encontrar vendas, vagas do que você que está fazendo renda extra, tá? Mas, assim, é possível. Eu só queria trazer isso para vocês, porque eu gosto de ser muito transparente, para depois você não chegar para mim e falar, você falou que dava para fazer, dá para fazer. Não é tão fácil encontrar vagas, mas super dá para fazer, tá? Então fique à vontade. Eu recomendo, e geralmente as pessoas começam como renda extra, depois fazem transição de carreira. Então eu recomendo que vocês, se for iniciar, já inicia com esse pensamento mais para frente, tá bom? Então vamos lá. Dentro do comercial, a gente tem 4 subdivisões. O Inside Sales. O Inside Sales é quem faz tudo pelo WhatsApp. Geralmente é quem vai trabalhar nos lançamentos também. Então, ela vai fazer todo o processo. O meu curso, por exemplo, ele tem ali um valor, e aí dentro desse valor, é um valor que as pessoas ainda compram pelo WhatsApp. Você não precisa ir para uma chamada de vídeo, fazer uma ligação para a pessoa. É um valor mais em conta, então dá para fazer um processo de venda todo pelo WhatsApp. Fala com a vendedora, resolve tudo pelo WhatsApp, beleza. Isso aqui chama Inside Sales e costuma funcionar muito bem nos lançamentos também. É uma pessoa, geralmente, que precisa ter a característica ali de persuasão, mas não é no caso persuasão, é mais condução. Eu vou trocar essa palavra que tá ruim, tá? Condução da conversa, porque em vendas a gente faz isso, a gente não insiste, mas a gente conduz a pessoa para a decisão. Um uso de CRM, o CRM, quando eu falo, se me viram falar em outros lugares, aqui eu tô falando sobre o sistema, onde você vai anotar, registrar tudo que você está fazendo, e uma comunicação clara. Aqui, quais são os meus indicadores, né? A gente chama de KPIs. O número de pessoas que eu tô falando, prospecções, o número de, vou colocar abordagens, porque são pessoas que já vieram da lista. O meu número de abordagens, o meu retorno e a quantidade de vendas que eu tive, tá? Então, o Insight Sales, ele faz tudo basicamente pelo WhatsApp. Eu vou até escrever aqui, ó, para ficar mais fácil de saber. O segundo é o social selling. O social selling é quem faz tudo pelo Instagram. Então, ele vai basicamente fazer essa mesmo movimento de vendas, mas ele faz todo pelo Instagram. O social selling dessas 4 aqui, ele é o único que tem um pezinho na prospecção. Porque geralmente ele trabalha muito também com relacionamento. Então, o que ele faz é ficar entrando em contato com as pessoas, e se relacionando e chamando possivelmente para vender aquele produto, tá? Ele vai, por exemplo, vamos dizer que eu dei o meu acesso para você, o acesso do meu Instagram. Você vai começar a se relacionar, bater papo com as pessoas que curtiram os meus posts, que responderam os meus stories, aquecendo essas pessoas para depois fazer uma venda, tá? Ele pode atuar dessa forma orgânica, que é justamente em cima do conteúdo que eu gerei, os stories, o feed, tudo, ou o tráfego, ou até às vezes, tipo, vou pegar perfis de pessoas que falam de vendas também e prospectar para o curso da Laís, por exemplo, tá? Então, um exemplo aqui é um vendedor que gera autoridade no Instagram e atrai clientes para as reuniões. Vamos dizer que eu vou contratar uma social selling para o meu perfil, ela vai fazer exatamente isso. Vai ficar olhando os meus stories, o meu feed, qual que é o meu conteúdo, se relacionando e trazendo vendas para cá. Tá? Então, um aqui essencialmente pelo WhatsApp, um essencialmente pelo Instagram. Gente, esse aqui do Instagram, ele tá muito, muito, muito em alta. E não tem gente fazendo. Não tem. Eu vejo vagas de R$2.000, R$2.500, R$3.000 fixo e as pessoas não pegam. Porque, obviamente, elas não gostam de se relacionar, elas querem ficar fazendo venda direta. Mas, assim, gente,
Tem muita vaga. Qualquer pessoa que você falar, eu sou social selling, Laís, devo ter umas 3, 4 vagas abertas nos projetos que eu trabalho só de social selling. Tem muito, muito mesmo. Assim, se você gostar de um especialista e falar, comecei a me desenvolver em social selling e tal, quero trabalhar para você, tenho certeza que ele vai querer, porque tem muita gente cada vez mais precisando disso e pouquíssima gente atendendo. E gente boa, principalmente, né? Óbvio que depois tem os detalhes de cada uma, que depois eu explico para vocês com detalhe na formação. Depois a gente tem, eu vou por aqui, ó. Depois a gente tem o closer. O closer, ele trabalha com aquelas pessoas que vendem, é sempre por chamada de vídeo, por isso que a gente chama de closer, né? É o fechador, assim, é o cara que vai fazer só o fechamento da reunião e ele vai trabalhar com chamada de vídeo para produtos high ticket. High ticket, né? O ticket alto é acima de 5 ou 10 mil reais, que é um produto, 5 até menos, vamos dizer acima de 8, 10 acima, que é um produto que a pessoa não vai comprar pelo Instagram, pelo WhatsApp. Dificilmente a pessoa vai comprar produto desse valor pelo WhatsApp. Ela geralmente vai comprar alguma coisa um pouco mais barata do que isso, né? Então, quando a gente fala de um closer, é uma pessoa que precisa levar para uma chamada de vídeo para daí fazer um fechamento de vendas, tá? Então, essa pessoa aqui, ela foca só na negociação e no fechamento. Ela tem que responder, ela tem que ser boa ali, resiliente, tem inteligência emocional, tem que saber argumentar bem, porque ela vai falar com o lead cara a cara, a pessoa vai responder, ela vai rebater, e é assim, né? Então, é um profissional já com mais experiência. E o principal indicador dele é a taxa de fechamento, tá? Por exemplo, a maioria dos leads, dos closers, convertem ali entre 20% a 30% dos leads. Então, ele tem, por exemplo, 5 reuniões no dia e fecha uma, fecha duas, é sempre mais ou menos essa conta, tá? E o closer, ele geralmente recebe pessoas para fazer essa chamada de vídeo que já foram qualificadas pelo SDR, e que eu vou colocar por último. O SDR geralmente é a entrada, gente, é o início. O SDR, ele não faz venda, ele faz pré-venda. Então, volta lá no exemplo da culinária. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar os 1000 leads e o SDR é quem vai peneirar, fazer, tipo, tirar o jogo do trigo ali. Então, ele vai entrar em contato com todo mundo e ele vai qualificar essas pessoas para ver quem é só curioso, quem não estava ali à toa, e quem realmente tem interesse em ir para um próximo passo. Quem tem interesse é um perfil qualificado, tem dinheiro, está no seu tempo de urgência, acha que é importante mesmo decidir aquilo, quer aprender culinária, ele vai jogar para a reunião com o closer, tá? Então, e aí lembrando que são para tickets maiores, tá? Um ticket mais baixo não tem necessidade, faz tudo pelo WhatsApp. Mas aqui, o que ele faz? Ele encontra e qualifica os leads para jogar para o closer. Então, ele tem que ter persistência, paciência e uma boa comunicação. Persistência porque ele vai ter que falar com bastante gente e tirar ali só os melhores. Geralmente, ele também, todos recebem fixo, tá? A maioria aqui é fixo e comissão. O SDR, geralmente, ele recebe um fixo e um valor por reunião fechada ou por reunião realizada, vai depender do contratante. Mas é sempre mais ou menos assim. O KPI dele, o indicador principal, é o número de leads qualificados e quantas reuniões ele conseguiu marcar. E aí eu trouxe um exemplo, né? Um SDR que faz, por exemplo, 50 reuniões, ligações por dia, agenda 10 reuniões. E aí tudo vai voltar para aquele funil reverso que a gente falou lá do começo. Tá bom? Ficou claro, gente? Acho que eu sempre gosto desses exemplos aqui, eu acho que fica bem fácil. Claro que as dúvidas vão vir no meio do caminho, né? As dúvidas vão acontecendo ali conforme as coisas vão aparecendo, mas acho que o principal é isso aqui, tá bom? Estamos caminhando para o fim, vocês já vão me ouvir parar de falar. Então, vamos lá, gente. Só para a gente finalizar aqui, então. Tudo que eu falei para vocês aqui, que eu ensinei sobre planejamento, agenda, metas, vendas, isso já acontece dentro dos times comerciais. E é um mundo muito louco, né? Que a gente nem imaginava que isso acontecia. Gente, na época do Caio, eu lembro que quando a gente estava em lançamento, tinha, tipo, 3 mil leads por pessoa por dia. Meu telefone ficava com 350 mensagens abertas de cliente. Uma coisa enlouquecida, assim, ó, de não conseguir parar para tomar banho, para ir no... Muito louco, mas era muito legal, eu adorava. E aí, com o tempo, você vai pegando agilidade. Uma coisa que sempre me perguntam também: dá para pegar mais de um projeto? Dá. Então, por exemplo, vou receber. Nem falei direito dos valores, né? O Inside Sales costuma começar na faixa dos R$2.000, 2,5, mais comissão. Um Social Selling, 1,5, 2, mais comissão. O SDR, 1,5, mais as reuniões. E um Closer já ganha melhor. Ele ganha
2,5, 3,5 mais comissão, né? Porque ele tem que ter ali uma desenvoltura um pouco melhor. E aí dá sim para pegar mais de um projeto ao mesmo tempo, mas o que eu sempre indico é assim: pega um, fica calma, tipo, respira, tem certeza que você tá fazendo 100% do que você pode, você tá se entregando ao máximo. Você viu que tá ficando com tempo ocioso, você pega o segundo. Isso aqui também é muito de perfil. Tem gente que vai querer pegar 2, 3 projetos de uma vez, e tem gente que vai querer ficar com um projeto, se aprofundar, fazer carreira, crescer, virar líder comercial, virar coordenador, virar gerente, porque cada vez mais os times comerciais, eles têm virado empresas, né? Os especialistas têm virado empresas. Então, é super possível fazer esse caminho da ascensão de carreira também dentro dos projetos, tá bom? As pessoas basicamente precisam de pessoas preparadas para vender, gente. Se você vai atuar com... Tem gente que pede exclusividade, tem gente que não. Mas, assim, eles estão o tempo todo sedentos por SDR, social seller, inside sales, muito, tá? Pessoas, principalmente, que estejam dispostas. Às vezes eu falo muito isso. Não é nem a questão de você ser iniciante ou de você ser exclusivo ou não, mas de você mostrar que você vestiu a camisa e, cara, vamos embora. E eu tô aqui para fazer o negócio acontecer, e eu dou ideias, e eu ajo, sabe? Então, o comercial, ele tem muito essa função aqui do se mostrar proativo, querendo fazer o negócio acontecer junto com o especialista. E, gente, assim, zero dificuldade de encontrar pessoas que estão buscando gente, tá? Tem vários sites, tem LinkedIn, tem, obviamente, eu também, quando vocês entram na formação, eu também tenho um grupo, né, que eu posto várias vagas ali, eu posto vagas, outras pessoas que ficam sabendo de vagas também postam, então dá muito, muito tranquilamente para vocês conseguirem vagas. Eu sempre que eu falo, né, assim, 80, 85% que você já fez o curso, aí você começa a se inscrever nas vagas para você se sentir seguro e, obviamente, para você não ir lá fazer um papelão e depois as pessoas falarem que a culpa é minha também, tá? Estamos combinados sobre isso. Beleza. Então, assim, o meu objetivo aqui para vocês... Deixa eu tirar minha tela aqui, que eu estou compartilhando ainda, né? Para a gente poder se ver de novo. Depois eu mando para vocês esse material, tá? Então, assim, o meu objetivo para vocês, obviamente, que é entregar o peixe limpo e assado, tá? Para você desfrutar. O que eu gosto muito de falar é que quando você investe na formação, o primeiro valor que você recebeu ali de remuneração, de salário, ele tranquilamente já bate o que você vai pagar na formação. Então, esse ROI, né, esse retorno do investimento é muito rápido. E aí aqui agora a tua função é escolher para onde é que você vai, né? Assim, começar a se candidatar, começar a estudar, como eu falei lá no começo, tem gente que decidiu, Laís, eu quero, e nunca abriu a plataforma, nunca fez nada. Tem gente que foi, completou o curso em uma semana, pau na máquina e já começou a fazer as coisas, né? Então, vai ter os dois caminhos e eu posso te ensinar tudo que eu sei, eu só não sei fazer por você. E aí, sinto muito, não tem muito o que fazer, gente. Então, deixa eu trazer aqui de uma forma bem objetiva, então, para vocês, né? Essa oportunidade, como é que funciona. Hoje você pode trabalhar com vendas, no digital, recebendo salário fixo e comissão, trabalhando de casa ou de qualquer lugar. Eu várias vezes vou trabalhar em café em outros lugares, viajo e tudo mais, com horário flexível, tá? Isso não significa uma renda extra improvisada. Isso significa uma nova profissão comercial dentro do digital. É uma carreira, tá? Eu tô te dizendo aqui sobre uma carreira nova com previsibilidade, e vocês viram aqui como é que dá para fazer essa conta da previsibilidade mesmo. Tem aluno que entra num projeto ganhando 2, 3 mil, tem aluno que soma 2, 3 projetos, tem aluno que faz transição de carreira total, tem gente que já está fazendo mais de 10 mil reais, tá? Então vai ter para todos os lados. Eu tenho até uma aluna, gente, que é a Amanda. A Amanda é uma querida, a gente se conheceu ali no Instagram, ela começou a me seguir, ela já era da área do suporte, começou a migrar para vendas. Ela aproveitou, em novembro, eu fiz uma Black Friday, ela entrou na formação, ela já está comigo em mais de um projeto. Ela entrou em novembro. Antes de acabar 2025, ela já tinha feito quase 12 mil reais em um mês. E, gente, ela me mandou print, coisa mais bonitinha, e ela é uma maravilhosa. Gente, deixa eu até ver com o time aqui, ó, improviso. A gente consegue colocar o depoimento dela? Eu queria muito mostrar pro pessoal. Dá? Então tá, gente, quero que vocês assistam. Oi, eu sou Amanda Rainier, sou aluna da formação Seller Digital. Eu entrei na formação em novembro de 2025, por muita insistência, mas não insistência ruim,
mas pela Laís não ter desistido de mim. Foram mais de 15 dias conversando comigo e tirando minhas dúvidas, o que foi essencial para mostrar que o atendimento dela era diferenciado e que não seria só mais um curso que eu ia adquirir. E no primeiro mês, na verdade nem tinha dado um mês da formação, eu consegui mais do que dobrar os meus lucros. Antes eu tinha tirado 3.700 e para mim já tinha sido um lucro bom, porque eu moro com meus pais, meu pai me ajuda financeiramente, minha mãe também. Então já tinha sido um lucro muito bom e eu já tinha ficado muito feliz. Mas com a formação da Laís, com todas as dicas e com todo o encorajamento que ela me deu de não diminuir meu trabalho, eu consegui atingir ali 11 mil, quase 12, eu não sei certo, mas foi 11 mil e alguma coisa de faturamento no digital, só com vendas de cursos. Eu estava atuando em 2 projetos e eu consegui alcançar esse número que para mim assim foi sensacional. Era algo que eu não esperava, principalmente ali nos 45 do segundo tempo, né, de 2025. E 2026 já começou diferente também, porque a Laís me deu várias oportunidades. E o que eu tenho para dizer é que todo mundo deveria ter essa experiência de entrar na formação e poder ver de perto como é a formação e o suporte que ela presta, porque é fora do normal, é diferente de todas as outras formações que eu fiz parte, porque ao longo de 2023 para cá eu já entrei em várias formações, já participei de vários cursos, mentorias e nada nem chegou aos pés do que é a formação da Laís. Então eu indico de olhos fechados. O cuidado que a Laís tem com os alunos, assim, é um diferencial que eu só encontrei nela. Muito legal, né? Gente, agora pensa comigo. Quantos meses você precisa trabalhar no emprego tradicional para ganhar o equivalente a um único projeto comercial que a Amanda faz? Foi exatamente por isso que eu criei a formação Seller Digital, sabe? Porque eu preciso mostrar para outras pessoas o que eu faço. E eu tenho certeza que Deus colocou isso na minha mão não é à toa. É porque eu preciso levar para outras pessoas. E quanto mais eu levo, mais eu prospero. E assim a gente vai transbordando na vida de outras pessoas. Eu falo muito sobre isso no curso também. Então, assim, não é um curso para você aprender a vender melhor, tá? É uma formação mesmo, para você atuar profissionalmente em qualquer time comercial aqui no digital. Eu não te ensino uma promessa, eu não te falo sobre o dinheiro, eu estou te ensinando uma função, uma profissão, e essa parte mais importante. O que tem dentro da formação? O que vocês vão receber dentro da formação? Lá eu vou pegar na sua mãozinha e vou te preparar do zero, tá? Então, seja iniciante, ou você que já é mais avançado, mas também quer continuar se capacitando, ou quer outras vagas, tem espaço para todo mundo. Então, a gente vai começar ali pela parte de mentalidade, posicionamento, porque afinal de contas, sem a parte de mentalidade, você não sustenta o teu resultado, é aquilo que eu falei, né? Então, você não consegue realizar coisas novas sendo a mesma pessoa. Então, a gente faz muito e é um dos módulos que as pessoas mais gostam. Depois você entende sobre o mercado digital. Aqui eu expliquei de uma forma bem rápida, mas lá eu vou explicar a fundo, tudo detalhado, lançamento, o perpétuo, como é que funciona cada um, os tipos, os nomes que a gente usa, tá? Então eu explico tudo bonitinho. Como funcionam os projetos, quais são as funções, o que as empresas estão realmente procurando, o que você vai aprender na tua ação comercial no digital. Eu vou te ensinar funil de vendas, técnicas de vendas consultivas, condução de venda, quebrar a objeção. Eu vou te dar uma caixa de ferramentas pronta que a gente fala. Então, por exemplo, lembra que eu falei lá sobre o CRM? O CRM é quando eu coloco todos os meus clientes organizados numa planilha, para eu saber, aquele cliente falou que não é o momento dele agora, mas daqui 3 meses é para eu chamar de novo. Então, eu vou anotando ali o CRM. Existem sistemas de CRM, mas eu te dou uma planilha para quando você quiser começar a atuar. De repente, a pessoa que você vai trabalhar ainda é pequena, também não tem um CRM ainda, eu te dou um modelo para você usar e controlar seus clientes. Eu te dou um script para cada um para o SDR, um para o social selling, um para o inside, um para o closer, para você seguir passo a passo do que está fazendo ali. Eu te mostro calls minhas que eu fiz de closer para você ver como é que eu conduzo as conversas, e aí fica tudo muito mais claro na cabeça. Acho que eu coloquei 8 ou 10 calls na formação para vocês verem eu fechando vendas com as pessoas. E eu entrego também, estou ensinando de alguma coisa, os modelos de contrato. Então, quando alguém for te contratar, você tem um modelo de contrato ali também que você pode mandar, tá? Então, uma caixa de ferramentas pronta ali, zero teoria prática para você copiar e colar, tá? Além disso,
Uma vez por mês a gente faz aulas ao vivo para poder se encontrar, então esse conteúdo está gravado, você assiste no teu horário, na hora que for melhor para você. E aí, uma vez por mês, todo primeiro sábado do mês, a gente se encontra, sempre para trazer algum assunto, ou que apareceu ali no grupo, ou que eu sinto que vai complementar. Então, a gente sempre se encontra todo primeiro sábado do mês, geralmente nesse horário aqui, por volta das 10 horas. E tudo que já aconteceu ficou sempre gravado. Você vai ver uma grande parte ali de aulas que já foram gravadas também. As gravações estão todas lá para vocês verem. As sessões modelo, as aulas com convidados, acho que eu já acabei falando tudo, e você tem acesso de 1 ano, tá? Então você pode ficar durante 1 ano assistindo, reassistindo quantas vezes vocês quiserem. Agora, presta atenção, que isso é bem importante que eu vou falar para vocês. O que vai determinar a velocidade do teu retorno financeiro não é sorte, né? Então, assim, eu mando as vagas ali no grupo, e eu, obviamente, conto com vocês também fazerem o negócio dentro do que eu sugiro, de 80%, 85% do curso e tudo mais, mas não é sobre ficar esperando as vagas caírem no seu colo. Eu dou aula de prospecção, eu te coloco lá. Onde você vai clicar? Qual é o botão que você vai clicar? O que você vai mandar escrito para a pessoa? Eu mastigo para você. Você não vai ficar esperando alguém te chamar. Você vai cavar as suas vagas, porque afinal de contas é aqui onde mora o ouro, né? Assim, dá para entrar lá e ficar só esperando as pessoas mandarem mensagem? Dá. Dá para ter resultado assim? Dá também. Dá para esperar conseguir trabalhar comigo em alguma vaga? Dá também. Mas, gente, não tô na tua pele, entendeu? A gente tem que ter agilidade ali. Então, eu gosto muito de falar, de novo, eu estou te ensinando, mas eu não faço por você. E essa é a parte mais importante, tá? Então, assim, é o quanto você se dedica, o quanto você estuda e aplica a formação, que é o que vai te trazer o maior resultado. Quanto você se prepara, você se candidata às vagas, quase que diariamente, assim, pelo menos, sei lá, na última semana, a gente deve ter tido umas 20 oportunidades de vagas que apareceram. Tem muita vaga, mas não espere isso, né? Não fique dependendo disso. Você já deu um passo importante, vamos para cima agora. Dá para achar vaga, tem muita oportunidade. Começo de ano é muito bom, porque tem um monte de gente lançando. Ano novo, vida nova, então é uma ótima época para os especialistas lançarem projetos, então tem muita vaga acontecendo, isso é muito, muito legal, tá? E aí eu quero até trazer, gente, um outro exemplo que eu vou pedir para o time colocar, que a Vânia é uma aluna minha, que também era da empresa de venda direta comigo. Gente, a Vânia, ela mudou completamente a vida financeira dela em 1 mês. Muito, assim, muito. É até emocionante. E eu quero passar o depoimento dela para vocês verem, já que o time conseguiu colocar primeiro, eles vão conseguir colocar o segundo. Quero que vocês vejam o que aconteceu com a Vânia em 1 mês com a formação. Eu aprendi que vendedor não é chato. E é o que eu achava. Eu achava que vendedor era muito chato. E o que a Laís mudou na minha vida, né? Financeiramente falando, é claro, né? Eu estava num perrengue lascado, prestes a cortar a minha energia, né? Porque eu tinha uma empresa e a empresa faliu e tal, enfim. E quando eu falei com a Laís, ela falou assim: só começa, só vai. E uma coisa que eu aprendi no curso é: nunca vai ter momento certo para você começar algo ou para você se arriscar na vida. Nunca você vai ter ali a certeza de que você tá pronta para iniciar tudo. Eu vou tentar não chorar, porque toda vez que eu falo sobre eu ter entrado no curso, eu me emociono. É duro, hein? Esse curso mudou a minha vida, a vida da minha família, financeiramente, mentalmente, em relação ao dinheiro. E sobre cumplicidade, né? Porque ali todo mundo é amigo e ela simplesmente transformou minha vida. Foi exatamente o que o curso fez na minha vida. Mudou completamente a minha visão sobre iniciar alguma coisa. Então, ó, além disso, você vai aprender a se candidatar em outros sites, outros projetos. É isso, não dependa de mim, tá? Não dependa de mim. Você tem que aprender a entrar no mercado, eu vou te ensinar e vamos embora. Agora vamos falar de investimento, né? Que eu sei que tá todo mundo aqui curioso, querendo saber. Bora lá. Primeiro eu quero perguntar para vocês, quanto vocês imaginam que seja o valor do investimento para ter acesso a tudo isso? Uma profissão nova, que não sei quem fez faculdade, quem não fez. Quanto você investiu de faculdade? Quanto você investe num curso novo? Quanto tempo você demora para fazer um curso novo e começar uma profissão nova? Quanto vocês acham que deve ser o investimento?
Agora pensa numa profissão nova, que já tem vaga de projeto, que você pode ter retorno em menos de um mês. Bom, hoje, para participar da formação do Stellar Digital, o valor do investimento saiu, preciso aumentar, 1.497 à vista. Ou vocês podem fazer em até 12 vezes de 153 no cartão de crédito, tá? E antes de pensar em qualquer coisa, eu quero que você compare isso com a tua realidade. Um projeto com a tua futura realidade, óbvio. Um único projeto comercial pode te pagar, no mínimo, se você for para um closer, vai te pagar tranquilamente uns 2.500, 3.000 reais. Um SDR, que é o básico do básico do básico, ele vai te pagar 1.500 reais, que é o preço da formação. Se você parcelar em 12, dá 12 de 153. A formação sai de graça. Só com a comissão você já pagou. Tá? E aí aqui, gente, muito importante, você não está comprando um curso, você está comprando uma profissão, né? Assim, um conteúdo para te capacitar de verdade, com acesso de 1 ano, com suporte, com aula para tirar as dúvidas, com comunidade de alunos, com estrutura, com banco de vagas, com direção, tá? Esse é o principal. E aí, obviamente, eu abri um bônus para quem está aqui hoje, né? Para quem participou aqui da aula. Então, para todo mundo que comprar hoje, a gente vai fazer o seguinte: eu vou te dar, além das aulas ao vivo, eu vou marcar uma aula a mais para a gente prospectar vagas juntos. Entrem lá na comunidade que depois eu vou marcar o dia para gente. E você também vai ganhar uma consultoria individual comigo. Tá? Então, atenção máxima nesse ponto aqui. Quem está na formação hoje, até as 23h59, eu vou dar uma consultoria individual para te ajudar nesse início, a gente bater um papo mais de pertinho, e o encontro em grupo para a gente prospectar juntos. Isso não vai ficar disponível depois. O link da matrícula já está disponível no chat. E aí é só você colocar seus dados que a gente vai enviar ali em seguida o acesso no teu e-mail e eu coloco você no grupo também. Reforçando, não precisa de faculdade, não precisa de experiência, não precisa gostar de vendas, não precisa largar tudo agora também, tá? Só precisa decidir realmente dar um passo diferente. Então, gente, se o que eu te mostrei hoje fez sentido, se você quer ter um 2026 diferente, com mais previsibilidade, com mais metas realizadas, se você quer atuar em times comerciais e transformar suas vendas num pilar para transformar, para realizar coisas diferentes, principalmente que dependam da parte financeira, a formação Seller Digital é para você. Está com as matrículas abertas. O link está no chat. As vagas são limitadas, porque obviamente eu não consigo colocar a agenda para todo mundo para atender de um em um. E os bônus também, tá? A decisão é sua, mas as inscrições elas ficam abertas só por 3 dias. Depois você vai poder querer investir e entrar, mas provavelmente vai ser um valor maior e não tem todos os bônus, tá? É isso. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante no dia de hoje. Vou disponibilizar ali o material para vocês. Tenho certeza que se vocês saíram daqui só com a ideia do planejamento, já tá maravilhoso, já dá para realizar muita coisa. Se for o seu momento, eu vou amar ter você junto. Se não for, é uma pena. Eu só espero que você não tenha decidido e esteja adiando por medo, porque esperar mais não vai fazer o momento certo chegar, não vai te dar mais coragem, nada do tipo. Se é para agir agora. E eu espero te receber na formação para continuar o teu processo, para te encaixar nas vagas, para receber também os seus depoimentos. Quero muito agradecer a participação de vocês. Obrigada por terem ficado aqui quase 2 horas aqui juntos. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com o pessoal ali do grupo. Tem o meu telefone, tem o telefone dos outros administradores, que a gente vai explicando melhor. E só para deixar um recado final, planejamento sem renda é ansiedade. Renda com estrutura é liberdade. Tá bom? Um beijo para vocês, foi um prazer e até mais. Vejo vocês na formação.